Olá pessoas, no vídeo de hoje vamos falar um pouquinho sobre um dos maiores clássicos da nossa literatura, que é inclusive o livro mais conhecido do José Mauro de Vasconcelos e que vem há 50 anos comovendo e cativando, enfim, grande parte do público leitor, uma vez que este livro foi publicado pela primeira vez em 1968, fazendo, portanto, 50 anos agora em 2018, e evidentemente que eu estou me referindo aqui ao meu pé de laranja lima. Não estou com a minha cópia do livro aqui, porque eu tive que emprestá-lo a uma aluna, uma vez que eu comentei um pouco sobre essa minha leitura com ela, e ela falou que esse era um dos livros que a mãe dela mais falava, que tinha gostado de ler na infância, aquela coisa toda. Daí nós fomos procurar o livro na biblioteca da escola em que eu trabalho. Lá tem 20 cópias, mas as 20 cópias estão sendo utilizadas por uma outra professora que está fazendo um trabalho muito interessante com este livro. Mas enfim, recentemente eu fiz aqui um vídeo falando um pouco sobre o Memórias da Infância em que eu morri, do Hugo Pascottini Pernet. O link vai estar em uma playlist que eu vou deixar lá embaixo. E eu acabei falando naquele vídeo que este livro de estreia do Hugo é um livro que se propõe autoficcional e não autobiográfico. E me parece que esse seja mesmo o caso aqui do meu pé de laranja lima, uma vez que por mais que ele se baseie na vida do José Mauro de Vasconcelos, existem ali algumas questões um pouco mais voltadas ao campo da ficção. Então justamente por conta disso, eu acredito que ele se insira muito mais no campo da autoficção do que no campo da autobiografia. Mas enfim, esse vídeo aqui que você está assistindo, ele vai se dividir então em duas partes. Uma parte um pouco mais expositiva e uma parte um pouco mais analítica, ainda que eu tente aqui não me demorar em nenhuma delas para não ficar um vídeo muito longo, muito cansativo, a exemplo do que aconteceu lá, por exemplo, com O Som e a Fúria do William Faulkner. Mas enfim, meu pé de laranja lima vai contar a história pra gente de um menino de 5 anos, ou de 6 anos, dependendo da pessoa com quem ele esteja conversando, que se chama Zezé. Ele é filho de uma família muito numerosa e de uma família muito pobre. O pai dessa família acabou perdendo o emprego e por conta disso, então, a mãe e a irmã mais velha do Zezé, uma das irmãs mais velhas dele, acabam tendo que começar a trabalhar em uma fábrica ali da região para poder ajudar nas despesas domésticas. Mas como a situação vai se complicando cada vez mais, essa família acaba tendo que se mudar ali de casa e não fica explícito isso em momento algum, mas me parece que eles tiveram que mudar por conta de falta de pagamento de aluguel e coisas do tipo. Mas enfim, o Zezé, que também é o narrador deste romance, vai aos poucos então ganhando consciência dessa pobreza da família. Mas é uma consciência que se baseia em algo muito empírico e não em uma efabulação e uma elucubração deste narrador ou coisa do tipo, porque o Zezé ele não fica pensando que ele é pobre, ele vai ganhando essa consciência porque a pobreza afeta diretamente a vida dele. É justamente por conta disso que eu falei que é uma coisa muito mais empírica. Então ele começa a perceber que ele não ganha presentes em momento algum, brinquedos em momento algum, enquanto os vizinhos sempre ganham. Ele começa a perceber que tem determinados momentos em que falta comida em casa. Ele começa a perceber que eles recebem ajuda de alguns parentes que moram ali próximos da casa dele. Ele percebe que a família dele é tão pobre que eles não têm nenhum jardim na casa para que ele possa levar uma flor para a professora. Ele começa a perceber que é pobre porque ele nota que a mãe e a irmã tiveram que começar a trabalhar também. Ele mesmo, inclusive, chega a trabalhar como engraxate em alguns momentos ali dessa sua infância. Enfim, com isso já fica muito claro que esse menino ele é muito observador e ele é extremamente inteligente. Tanto que ele aprendeu ali a ler sozinho, para espanto de todas as pessoas, e justamente por conta dessa sua inteligência, resolve matricular o Zezé na escola, mesmo antes do tempo, até porque assim ele fica um tempo lá longe de casa, tendo que comer na escola, esse tipo de coisa. E essa inteligência fora do comum se alia muito àquela consciência da pobreza da família do Zezé, e justamente por conta disso esse menino tem que amadurecer muito cedo e muito rápido para poder, enfim, se inserir de uma maneira um pouco mais eficaz naquela realidade
que o cerca. Só que o que esse menino tem de inteligente, ele também tem de atentado. Então, ele vive aprontando e apanhando muito por conta disso. Tanto que até os vizinhos ali do bairro onde ele mora sabem que se acontece algo de errado, foi culpa desse menino, mesmo que não tenha sido ele a fazer aquela, enfim, aquela estripulia, aquela arte ou coisa do tipo. Só que com o desenrolar da narrativa, nós começamos a perceber que o Zezé apronta muito para poder chamar a atenção dos pais, porque quando ele está na presença de outros adultos, por exemplo, na presença da professora ou na presença de um rapaz que passa pelas ruas cantando tangos e coisas do tipo, quando ele está na presença de outros adultos, ele se comporta tão bem que as pessoas nem acreditam que ele seja de fato aquela peste que pintam. Só que é claro, a atenção que ele acaba recebendo ali dos pais é uma surra seguida da outra e elas vão se tornando cada vez piores. E um dos únicos membros da casa que nunca levantaram ali, ou melhor dizendo, os únicos membros da casa que nunca levantaram a mão para o Zezé foram a Glória, que é a irmã mais velha dele, se não me engano ela tem 15 anos, e o Luiz, que é o irmão mais novo do Zezé, com quem ele acaba estabelecendo ali uma relação de companheirismo muito, muito bonita. O Zezé ele cuida de uma maneira muito afetiva desse irmão mais novo, e isso mostra então que ele é um bom menino no fim das contas, apesar de ser ali extremamente da pá virada, como dizem, não é? Então, para além da Glória e do Luiz, o Zezé ele acaba se tornando muito amigo de um pé de laranja-lima que fica ali no fundo da casa nova para a qual essa família mudou, porque assim que eles chegam nessa casa, os irmãos mais velhos se apoderam das árvores que ficam na frente da casa e portanto são as árvores maiores, e daí só sobra aquele pezinho de laranja-lima que nem flor deu ainda e que a princípio o Zezé não gosta muito de ter que ficar, que se conformar com essa árvore, só que aí de repente ele acaba se tornando muito amigo desse pé de laranja-lima porque ele descobre que esse pé de laranja-lima fala. Então veja que aí nós já temos mais um exemplo de toda a carência desse menino, uma vez que ele acaba virando amigo de uma árvore. Só que nós também começamos a perceber que o Zezé usa a fantasia para poder escapar daquela realidade que lhe é tão hostil. Porque quando ele não está ali conversando com a árvore, ou então na escola aprendendo, ou então cantando junto com aquele rapaz que passa pelas ruas, ou ainda brincando que é um cowboy, ou que está indo no zoológico com o irmãozinho, esse tipo de coisa, quando ele não está fazendo nada disso, ele está aprontando e apanhando muito por ter aprontado. E daí, como a perspectiva a partir da qual a história é narrada é a perspectiva do próprio Zezé, uma vez que ele é o narrador, como eu falei para vocês, como a gente acompanha a história a partir da perspectiva dele, nós vamos acompanhando também ele planejar todas aquelas rebeldias que ele vai fazer, já sabendo que vai apanhar. Isso acaba gerando uma aproximação entre esse personagem e o leitor. Primeiro porque ele é ali apenas uma criança e a gente sabe que criança gosta de aprontar, gosta de brincar, gosta de fazer algumas coisas, gostam de ser levadas, esse tipo de coisa. Mas enfim, mas essa identificação também acontece porque nós percebemos que o Zezé é inocente demais. Ou seja, esse é um narrador extremamente manipulador. Ele faz com que o leitor fique do lado dele o tempo todo. E uma das artimanhas que ele faz para poder conquistar o leitor é justamente revelar, como quem não quer nada, aquilo que a próxima artimanha dele, qual vai ser a próxima rebeldia dele e coisas do tipo. E conforme então a narrativa vai se desenvolvendo, vai se desenrolando, esse personagem, o Zezé, vai aos poucos percebendo o quão injustas são algumas das surras que ele leva. Chega inclusive um momento em que ele apanha tanto que ele fica de cama por uns tempos, enfim. Então esse personagem ele começa a perceber o quão injusta é toda a situação, porque ele sabe que ele só apanha tanto porque ele não consegue se defender, né? Ele é o menorzinho ali da casa, então todo mundo vai e bate nele, tanto os pais
quanto os irmãos mais velhos. E graças então a essa percepção, esse personagem começa a pensar que ele não deveria ter nascido, porque afinal de contas a própria família não gostava dele, a própria família vivia maltratando ele, e a própria família dizia inclusive que ele era um menino endiabrado, que ele estava com o diabo no corpo e coisas do tipo. O que pode não parecer muito nos dias de hoje, mas vamos lembrar que esse livro aí é de 50 anos, e há 50 anos Deus e o diabo eram muito mais poderosos do que eles são hoje em dia, não é verdade? Mas enfim, então veja que é muito triste ir acompanhando esse processo desse menino pensando em tudo isso, pensando que a família não gosta dele, pensando que ele queria ter nascido em outro lugar, porque assim ele seria amado e assim ele ganharia presentes, porque é muito ruim ser pobre. E ao mesmo tempo em que é muito triste ir percebendo essa mudança no personagem, é muito triste observar como que isso reverbera nas ações dele. Então ele é sempre muito solícito com todo mundo, ele sempre tem tendo consciência do que é a pobreza, ele sempre tem um jeito diferente de olhar para as coisas, de olhar para as outras pessoas, então é muito comovente acompanhar esse processo de amadurecimento do menino. E tudo poderia continuar indo terrivelmente mal na vida do Zezé, não fosse ele se tornar muito amigo de um adulto que mora ali naquelas vizinhanças. E daí, a partir desse momento, nós vamos acompanhando a amizade que acontece entre esse adulto e esse menino, e acompanhar o desenvolvimento dessa amizade é uma das coisas mais bonitas de todo o romance. Só que aí, evidentemente, que eu não vou entrar em muitos detalhes sobre isso, porque a graça da história é você ir acompanhando ela mesmo. Mas enfim, então, fim dessa parte mais expositiva, em que eu falei um pouquinho do enredo do livro, vamos passar agora a olhar para esse livro com um olhar um pouco mais, enfim, em termos um pouco mais analíticos, porque por trás de uma aparente simplicidade deste romance, nós temos alguns detalhes importantes e interessantes a considerar, como por exemplo o fato de que, aos poucos, esse pé de laranja-lima vai ganhando uma posição muito mais simbólica, porque ao mesmo tempo esse pé de laranja-lima é algo físico, é uma árvore de fato, só que esse pé de laranja-lima também é um item simbólico, porque na verdade ele é fruto ali da projeção dos sentimentos e da imaginação do Zezé, que de tão carente faz com que, enfim, essa carência toda desse personagem acaba fazendo com que ele projete todos aqueles seus sentimentos naquela árvore e acabe se tornando amigo dela. Tanto que, quando o Zezé faz amizade com aquele adulto, que eu não vou falar quem é, mas enfim, quando o Zezé faz amizade com aquele adulto, ele acaba se afastando um pouco da árvore, porque ocorre ali uma transferência dos sentimentos desse menino. Então agora ele de fato tem um grande amigo, portanto ele não precisa mais ficar tão próximo lá do pé de laranja-lima dele. E outro exemplo ainda dessa projeção da imaginação do personagem acontece em todos aqueles momentos em que ele está ali brincando com o irmão de ir ao zoológico ou então de ser cowboy. E nesses momentos, os cowboys e os animais do zoológico de fato são reais. Esses personagens conseguem ver esses animais e conseguem ser esses cowboys na vida real, utilizando, portanto, dessa imaginação que eles têm. Nesse sentido, então, pensando no valor simbólico das coisas, conforme o romance vai se encaminhando para o final, dois eventos muito importantes acontecem, e evidentemente que eu não vou falar que eventos são esses, mas enfim, é graças a eles que a gente começa a perceber que existe ali um processo de transição na vida desse personagem que deixa de ter toda aquela inocência e passa a agir ali de um outro modo, enfim, daí é claro você vai ter que ler o livro, porque eu não vou aqui dizer exatamente como que isso acontece. Outra coisa muito importante ao longo do romance é mesmo a questão social da pobreza e da desigualdade, que são questões que vão ser abordadas ali ao longo de todo o romance, mas principalmente na primeira parte, que trata de uma maneira um pouco mais explícita do ambiente doméstico desse narrador ao apresentar o espaço e os personagens, enquanto que a segunda parte
ela se dedica quase que única e exclusivamente a tratar do desenvolvimento da amizade entre esse menino e aquele adulto. Outra coisa importante também é o lirismo presente no livro, que se constrói por meio de uma linguagem infantil, o que gera, é claro, uma identificação com o leitor, uma vez que todos nós já fomos crianças em algum momento da nossa vida, mas nós não podemos nos esquecer que por trás deste narrador infantilizado existe um narrador adulto que se manifesta sobretudo no último capítulo do livro, que faz às vezes de carta ali, enfim. Então é muito interessante observar que este narrador adulto manipula alguns elementos da narrativa, como por exemplo, elementos voltados à temporalidade, que aproxima o tempo vivido e o tempo narrado, o tempo da narrativa e o tempo da narração. Outros elementos que acabam sendo manipulados são elementos mesmo gramaticais, que, quando manipulados, acabam gerando ali uma linguagem muito mais infantilizada, sobretudo quando a gente pensa, por exemplo, em alguns verbos que são conjugados de maneira, digamos, inusual e coisas do tipo. E ao manipular esses elementos narrativos, o narrador acaba forjando uma voz infantil para nos convencer da própria inocência. E essa diferença entre um narrador adulto e um narrador criança fica clara quando a gente pensa que o romance se constrói por meio da memória. Então, não é possível, quando a gente pensa logicamente na estrutura do romance, não é possível narrar e viver ao mesmo tempo, porque afinal de contas, esse romance, ao contrário lá do romance do Hugo Pascotini Pernet, ele não se constrói como um diário que estava sendo escrito na infância do personagem. Não. Trata-se aqui de um narrador, um período específico da própria infância. Portanto, a temporalidade do romance é um dos principais fatores que me fizeram começar a prestar bastante atenção nesse narrador. Eu falei, não, tem alguma coisa de suspeita nesse sujeito aqui. Então eu comecei a prestar uma atenção um pouco maior a alguns outros detalhes da narrativa. Com isso, então, nós vamos aos poucos percebendo que, assim como o personagem está manipulando os personagens ao seu redor, esse narrador nos está manipulando também o tempo todo. E essa manipulação acontece de algumas maneiras que eu vou tentar comentar aqui agora um pouquinho com vocês. Evidentemente que essa manipulação deve se dar também em outros níveis, mas eu acabei não pescando todo esse espectro da narrativa. Mas enfim, primeira coisa, preste bastante atenção nos diálogos deste livro. Porque se o romance é um fluxo de memória, e se a narrativa é em primeira pessoa, isso acaba, ou seja, se a narrativa parte da subjetividade do próprio Zezé, isso significa que tudo, inclusive as falas dos outros personagens, parte da memória do narrador. Isso significa que esse narrador pode muito bem só nos mostrar aquilo que ele quer que a gente veja. Então percebe, e movido evidentemente pelos próprios propósitos. Então veja, esse é um narrador extremamente capcioso e justamente por conta disso ele não é lá muito confiável. Outra coisa que acaba sendo ali, acaba aparecendo quando a gente pensa nessa manipulação por parte do narrador, é no momento de construir o Zezé como personagem, porque a gente sempre tem que lembrar que existe o narrador e existe o personagem, ainda que os dois sejam a mesma pessoa, né? Existe ali um nível da narrativa e existe ali um nível da narração. E esse personagem Zezé, ele é construído pelos discursos alheios. Então, cada personagem ao redor desse menino enxerga ele de um jeito diferente, pensando sobretudo naquela dicotomia anjo e diabo. Então, a professora não acredita que ele possa ser tão mal, enquanto que os pais não acreditam que ele possa ser tão bom, porque afinal de contas, esse menino é uma peste. Portanto, o Zezé é um personagem extremamente fragmentado.
Além disso, essa manipulação também acontece quando a gente pensa na própria inocência desse personagem, já que estamos aqui falando do modo como ele se constrói. Porque afinal de contas o Zezé simplesmente aceita tudo aquilo que dizem sobre ele, e isso acaba isso acaba desobrigando o narrador de emitir qualquer tipo de juízo de valor sobre a índole desse personagem. Então veja, os pais falam, você é uma peste, aí esse menino vai lá e acredita, bom, realmente eu sou uma peste, ai, mas que tristeza porque meus pais me falam isso me deixa tão triste, etc. Tudo isso acaba fazendo com que a gente olhe para ele e fale, oh, coitadinho, ah, ele aprontou, mas puxa vida, né, é só uma criança. Então percebe como é perspicaz o modo como esse narrador é construído? Mas enfim, mas talvez os momentos em que essa manipulação fique mais evidente sejam aqueles que tratam das surras que o Zezé leva, porque nesses momentos o narrador não comenta nada, ele apenas descreve como foram todas aquelas surras. E ele faz isso, esse narrador faz isso, a meu ver, por dois motivos. Primeiro, para poder chocar o leitor, porque a gente fala, meu Deus do céu, estão tirando sangue dessa criança, alguém faça alguma coisa. Mas esse narrador também faz isso porque essas surras mais graves acontecem no final do livro. E daí, no final do romance. E daí o que acontece? Uma vez que essas surras mais graves estão no final do romance, o narrador sabe muito bem que, a essa altura do campeonato, ele já não precisa convencer o leitor de nada. Então, ele só vai lá e descreve tudo aquilo sem comentar coisa nenhuma ou sem comentar quase nada. Se ele faz algum tipo de comentário ao longo dessas descrições das surras, esses comentários me passaram desapercebidos, o que acabou me fazendo perceber que ele estava de fato querendo ser muito chocante naquelas descrições, sobretudo porque ele não descreve como, por exemplo, a Ana Paula Maia, né, que vai lá e descreve a violência com uma brutalidade muito grande. Não, ele faz isso com inocência, e isso acaba sendo ainda pior quando a gente pensa nessa tentativa de convencer o leitor de um determinado argumento. Então perceba, por mais que este seja um livro voltado ao público infantil, e por mais que esse seja um livro simples, porque ele de fato é um livro simples, existem ali alguns elementos que acabam fazendo com que a leitura se torne um pouco mais interessante, mesmo nesses pressupostos um pouco mais analíticos. Mas deixando essa análise um pouco mais fria de lado, é claro que esse é um livro, enfim, emocionante. Tem vários momentos ali em que realmente as lágrimas acabam vindo aos olhos, não tem como evitar uma coisa dessa, a menos que você seja, enfim. E olha que eu sou uma pessoa fria e calculista, mas ainda assim não tem como você não se identificar com esse personagem em vários momentos, e é justamente por conta disso que eu sugiro este livro para todas as pessoas. Inclusive eu sugiro que você faça o seguinte teste, né? Se você já leu este livro na sua infância, leia agora depois de adulto, porque eu tenho certeza que a leitura será outra. E mais do que isso, eu sugiro que você aí que tem um filho, uma filha, um neto, uma neta, enfim, dê este livro para eles enquanto eles são crianças, e depois de um tempo, quando eles já forem assim adolescentes ou adultos, incentivem que eles leiam este livro de novo para poder ver como que é a diferença. Eu mesmo fiquei muito triste por só ter conhecido este livro depois de velho já, né? Mas enfim, não que eu seja uma pessoa velha, mas enfim, eu fiquei triste por não ter conhecido esse livro ainda na infância. Mesmo me lembrando que a minha avó sempre falava, Nicolas, leia este livro, mas eu sempre deixava este livro para lá, por algum motivo que eu não me lembro qual era. Mas enfim, antes tarde do que nunca, na verdade, acabei descobrindo este livro em um momento muito interessante da vida, justamente porque eu pude olhar para ele sob essas várias perspectivas, coisa que eu não conseguiria quando eu era lá uma tenra criança, não é mesmo? Enfim, é isso. Eu vou deixar lá embaixo o link para onde você pode comprar este livro. Vai sair uma edição muito bonita agora, né? Em comemoração aos 50 anos. Inclusive, eu estou pensando em comprá-la também, porque eu fiquei muito interessado neste romance. E é isso então. Se você gostou do vídeo, não esqueça de curtir e de compartilhar. Caso não tenha gostado, não esqueça de dizer lá embaixo por que não gostou.
Se você está inscrito no meu canal, muito obrigado pela sua inscrição. E caso não esteja inscrito, se inscreva também lá embaixo. Um amplex para vocês todos, até o próximo vídeo e tchau!